Oi, Cris. Boa noite. Débora, Flávia, Lúcia, Couto, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Meire, querida, boa noite. Oi, Valma. Boa noite, querida. Sejam bem-vindas. Oi, Leninha. Quanto tempo? Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, Clá. Alessandra, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, né? Nessa nossa quarentena, cuidando externamente. Mariana Chantre, boa noite. Bia, sejam bem-vindas. Hoje o nosso tema é metade da vida. Eu já sei que tem... Obrigada, Andressa, obrigada. Eu já sei que tem aí... boa noite, Tati. Eu já sei que tem metade da vida no início, tem metade da vida um pouquinho mais adiantada, mas a metade da vida é mais um das contribuições, não chega a ser um conceito de Jung, mas é mais uma contribuição que ele traz para a gente, que é muito importante a gente ter consciência. Ele chama de metanoia, né? Quando o sol se põe, mas não se trata de forma nenhuma. Lúcia Cury, boa noite. Não se trata de forma nenhuma de envelhecimento, pelo contrário, a tarefa começa a ser muito maior, né? Eu espero, Simone, boa noite. Eu espero que eu não precise desativar comentários. Espero que a gente possa conversar durante a live, porque eu fico assim, sem ter com quem trocar, e para mim é muito ruim isso. Então, obrigada, Círculos de Terapia Floral, muito obrigada. Obrigada por você estar toda quarta-feira aqui com a gente. Obrigada, tá? Obrigada, pessoal, por estarem aqui e por estarem olhando também para o que essa quarentena propôs a gente, né? Então, o Jung, ele traz, além de todos aqueles conceitos maravilhosos, arquétipo, individuação, sombra, complexos, ânima e ânimos, ele traz uma contribuição muito importante, que é a metade da vida, em que também ele ajuda a gente a se pontuar, a se colocar, a se encontrar, em que fase da vida nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo com isso. Então, a metade da vida, a metanoia, como ele chama, é a segunda etapa. Eu simbolizo assim, gente, são 2 semestres, tá? A nossa vida tem 2 semestres. Tem o primeiro semestre, até os 30, 35 anos, e o segundo semestre a partir dos 35, 38 anos. Ele coloca em alguns textos 35, em outros ele já coloca que a mudança começa a acontecer a partir dos 38 anos. Então, 35, 38 anos, acabou a brincadeira, Cinderela sai do baile, tá? Acabou a festa, gente. Eu uso muito o símbolo da Cinderela para isso. A Cinderela é uma filha da mãe, a gente vê ela lá agachadinha, né, limpando aquele chão. É uma filha da mãe extremamente servil, e que ela como filha da mãe, eu também achava isso, achava que o mundo ia ser mágico, ia surgir uma abóbora e uma carruagem linda, e que a vida da gente ia mudar de uma hora para outra e acontecer todos os nossos desejos. Então a festa, só a festa da Cinderela, para mim simboliza a primeira etapa da nossa vida, tá, gente? A festa. Por quê? Porque tudo é mais simples. Dos 12 aos 32, 35 anos, é mais simples, é para fora, o mundo é para fora. A gente fica numa parte só
da nossa casa, a gente transita numa sala, dá sobra pra gente ficar ali, porque a gente está muito pro mundo exterior. A gente está estudando, a gente está se formando, a gente está tentando se relacionar. Alguns estão tendo filhos, formando a sua família, estão comprando o seu primeiro carro, o seu primeiro apartamento. É um momento muito legal de projeção do ego. É só do ego. O ego comanda aí, a sombra tá quietinha, ela se manifesta muito pouco, a coisa tá rolando, tá indo nesse sentido, em você criar uma realidade mais prática, para fora, para o mundo, para o exterior, tá? Essa é a primeira metade da vida. Eu queria dizer para vocês que a metade da vida não é uma falta de sorte, um destino, é uma convocação interna. É um chamado, gente. É um chamado. É um estado psicológico que nos prepara para uma mudança. Essa mudança vem através de uma expansão de consciência. Não tem brincadeira ali. Não adianta o ego ter uma queda de braço com a nossa sombra, com nossos complexos, porque ele não vai ganhar. Então, é uma convocação, realmente, é um estado psicológico de expansão de consciência. Por que eu uso muito a palavra consciência? Porque a consciência transforma. É ela que muda. A primeira etapa da vida é a etapa da superficialidade, do piloto automático, tudo vai acontecendo, você se inscreve num concurso, você se inscreve no vestibular, você passa, você faz sua faculdade, seu mestrado, você vai adquirindo, de uma certa forma, uma estrutura de vida prática, tá? De vida prática, tudo fora. Aí acontece que tem 30 anos, Saturno já chega, ainda não é metade da vida. 28, 30 anos, a gente tem o primeiro retorno de Saturno. Ele faz uma volta no nosso mapa, passa ali no nosso Sol e diz assim, mostra ao mundo quem você é. Ele já está preparando a gente. Ele está dizendo assim, olha só, acabou brincadeira, já começa, o pessoal chama de maturidade. Já começa a maturidade, a gente já começa a ser convocado a uma responsabilidade maior, que não é só cuidar das coisas externas. O pessoal acha que a maturidade é pagar conta, é ter seu relacionamento. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. A responsabilidade Saturno está preparando a partir dos 28, 30 anos até os 35 para a gente começar a nossa metade da vida, o nosso segundo semestre. Ele já dá sinais, a nossa psique já dá sinal que a coisa não está indo bem, mesmo nesse período de 30 a 35 anos. Ansiedade excessiva, muitos relacionamentos ou dificuldade de se relacionar, troca de parceiros excessiva, dificuldade de arrumar emprego. Ele já está avisando, olha só, tem coisa aí que precisa ser vista dentro. Não é destino, não é falta de sorte, tá? Não tem mágica. Cinderela vai começar a se preparar porque vai dar meia-noite. Meia-noite, simbolicamente, é metade da vida para mim. Ela vai se preparar para sair do baile correndo. Então, toca meia-noite, Cinderela corre do baile para dentro da sua própria vida. É o que todos nós fazemos. Nós deixamos a nossa festa, nós deixamos esse primeiro semestre da vida, nós deixamos aquilo tudo que foi bom, foi muito bom, mas que não é aquilo que é a nossa vida, não é aquilo que só aquilo que a gente veio viver. Tem mais, a psique quer mais, a psique quer o processo de individuação. A metanoia é um convite a começar a sua jornada do herói, o seu processo de individuação. Por isso que as situações não são simples, gente.
A partir dos 35, 38 anos, já estamos na jornada do herói. Já estamos começando o nosso processo de individuação. Aí as pessoas me perguntam assim no consultório, mas Rô, antigamente eu lidava com isso tão mais simples, antigamente, e pra mim, eu ligava e tudo bem, hoje eu não consigo. Hoje, 35, 38, 40, 42, não é para conseguir. É para olhar de onde vem isso. As estratégias anteriores não servem mais. Você começa a perceber que você tem repetições, acúmulos. Você começa a perceber, a se dar conta que você tem padrões ali arraigados, que tem uma história que você já viveu e que você está repetindo. Então você começa a entrar no segundo semestre. E aí, gente, 35, 38, eu não considero que vai ser tão pesado, mas hoje a geração de vocês, o pessoal que está aí com essa faixa, 35, 38, chegando aos 40, vocês estão vivendo coisas que nós vivíamos mais tarde. É a pendência que nós deixamos para vocês, tá, gente? Eu tive pais muito repressores, eu abri, como a minha geração tem uma falta de limite para os filhos, a gente deu uma liberdade maior, então ficamos todos meio perdidos nessa história. E aí parece que vocês estão tendo que responder por pendências que nós respondíamos mais tarde. Vocês começam mais cedo. Por isso que às vezes eu já vi aqui, ó, tô com 34 nesse processo. Tô com 20 e pouco já nesse processo. Porque é pendência nossa. É o que nós não fizemos por nós. É aquela velha história da minha época. Psicólogo é coisa de maluco, né? E fazer psicólogo e às vezes fazia escondido. Quantas vezes, gente, no meu início de carreira, alguém estava do meu lado e atendia um telefone, ou isso já agora, né? E nunca diz eu tô no psicólogo, eu tô numa consulta. Então existe ainda essa imagem, né? Ainda menos, mas existe. Talvez se a minha geração tivesse se cuidado melhor, talvez nós teríamos feito uma transição mais fácil para vocês. Então, talvez vocês estejam chegando mais cedo a essa segunda etapa que o Jung chama, esse segundo semestre. Talvez vocês estejam, 32 e já tô perdida. Estar perdida significa que o olhar é para dentro agora. Não há por que ficar perdida. As estratégias de antes realmente não funcionam mais. O pedido da psique, e ela não pede, ela exige, ela cobra, ela quer que a gente olhe para dentro. O pedido dela é por mais consciência. Então vem a segunda metade e aí 35, 38 pode ser um início da gente começar a ter consciência disso. 40, 42, metade da vida cravada. É um trânsito de Urano. A gente fica inquieto por mudança. A minha etapa de 40 anos, cravadinho, eu voltei para minha profissão. Eu comecei esse meu processo. O universo conspira para que a gente faça alguma coisa nossa. Mas Rô, eu casei, tive filhos, adoro o meu casamento, adoro ficar casado. Eu digo no curso de feminino que filhos não são só filhos. Filhos são projetos. Filhos são maravilhosos, tá? É nossa vida, é o que nos sustenta, nos equilibra e nos dá estrutura. É o grande amor da nossa vida, mas até por eles a gente precisa ver que a gente tem mais coisa para fazer. Tem um eu a ser criado. Filhos, a gente vai ajudá-los muito a criar seus eus se nós criarmos o nosso, se eu der voz ao meu propósito. Então, pessoal, quem ainda não chegou 40, 42, fiquem atentos, vai ter ali um trânsito de Urano em Urano em que você vai perceber que está na hora, que tem alguma coisa a ser feita.
Quem está chegando perto disso, por favor. Ah, mas eu já passei. O processo de individuação, segundo Jung, é a vida inteira. Não tem passou, gente. Tem o que eu tenho que fazer ainda. Essa quarentena é para isso. Tá? Tem uma vida a ser criada, tem um eu a ser criado, tem uma história a ser vivida, tem um conto de fadas que você precisa dar um nome, que é a sua vida. Tá? Uma história que você precisa dar nome e que é a sua vida. E isso é responsabilidade de todos nós. Nós não podemos deixar passar isso de forma nenhuma. E aí 40-42, fiquem atentos, porque vai ter uma história ali, vai ter um chamado ali. Aí as pessoas dizem assim para mim: Rô, mas eu nem percebi isso, nem senti. Por favor, cuidado com o excesso de superficialidade, tá? Cuidado com o excesso de uhul, a vida é alegria, a vida é festa. Vocês veem que a festa da Cinderela é um pouquinho só. Ela chega na carruagem, meia-noite ela desce. Então não tem, a festa não dura muito, gente. Tem um propósito, tem uma história. Não, olha, a Patrícia está dizendo, não adianta fugir, não vai fugir. Não vai fugir. Vai ter crise de ansiedade, vai ter uma depressão leve, mas vai ter aquela velha insatisfação. A metade da vida tá dando sinal, a sombra tá trabalhando. Vai ter isso que eu li aqui, tô perdida, porque tá sem contato. Gente, a gente só fica perdido quando a gente está sem contato com o nosso inconsciente. É ele que dita as regras a partir dos 35, 38 anos. O olhar é para dentro, é mergulho mesmo. A gente pode começar a ver que a gente não está fazendo quando a gente vê que tem algum filho que não está indo bem, que está paralisado, tem uma história ali que eu preciso ver em mim. Então, gente, o inconsciente, eu digo universo, quando eu digo universo, eu digo o universo interior, ele dá todos os sinais pra gente, tá? Não, esse excesso de superficialidade, esse excesso de personalidade deixa a gente muito imaturo, deixa a gente com medo da responsabilidade, deixa a gente com falta de coragem de arriscar, até uma certa covardia. Me perguntam às vezes assim no consultório, mas Rô, e se eu for? E se eu for? E se eu for? O que vai acontecer? Eu não sei, eu só sei que você precisa ir. O universo vai te dar todos os passos. Pessoal muito de Capricórnio, eu tenho que me preparar. O universo quer você se preparando no caminho. Você se prepara andando, tá? Você não se prepara parada. Você não está se preparando estudando em excesso. Você está com medo de ir. Você tem que ir. Você tem que ir, que ele te encontra no caminho e aí ele te indica, olha, vai por aqui, chegam e-mails, chegam mensagens, chega aquela pessoa te fazendo um convite, chega, gente, porque você está dentro do seu propósito, tá? Chega, acreditem, tentem para vocês verem como chega, como isso aqui consegue se comunicar com a gente. O segundo semestre da vida, o ego senta no banco de trás. Ele não controla mais nada. Ele não decide mais nada. Ele é um convidado para o passeio. Às vezes me preocupo muito com os leoninos, né? Tem um ego ali orgulhoso, a gente não tem só na casa de Leão, tem na casa de Sagitário, tem uma coisa ali em Capricórnio, tem uma coisa ali Aquário. Na verdade, todos nós temos essa sombra, mas cuidado com aquele ego resistente, cuidado com aquele ego controlador, cuidado com aquele ego que diz assim, não vamos não tenho coragem, não consigo, não vamos não. Esse está sabotando vocês, tá? Esse está apenas, talvez, tentando atualizar a culpa, um medo muito enorme, muito grande, talvez alguém tenha parado na história de vocês, um pai e uma mãe que para, ou que não dá vida ao propósito, ou que para cedo,
esse pai e essa mãe passam uma mensagem clara de não ter tido, eu não vou falar falta de coragem, tá, gente? De não ter tido disposição, ânimo para ter ido. Talvez tenham vivido a primeira etapa, por favor, fiquem atentos a isso. Quem viveu a primeira etapa, muito ansioso. Ansiosos somos todos, mas tem alguns que excedem na ansiedade. No primeiro momento de parar, de se aposentar, de desistir, são os primeiros da fila, porque aquilo é uma tensão enorme dentro, gente, tá? Não confiaram. Viveram tudo, às vezes são aqueles que vocês dizem assim, mas ele é super tranquilo e a gente nem percebe que ele está ansioso. Esses são os que mais a gente tem que se preocupar, gente. Esses são aqueles que não estão lidando com o seu medo. E aí, realmente, eles correm o risco de, na primeira oportunidade, se aposentam cedo, desistem de um trabalho, começam realmente a não querer mais, porque cansaram. Tem as filhas do pai que correm muito na primeira etapa da vida, nesse primeiro semestre, correm, trabalham demais, excedem em abusarem do seu corpo físico, de limites, trabalham até tarde, e aí elas às vezes até fazem ou um sintoma físico ou fazem até uma menopausa precoce, avisando que se excederam, né? Se excederam nessa corrida, nessa aceleração. Como eu cuido para não ter essa reviravolta? Não tem que ter essa reviravolta. Como eu cuido para não ter essa reviravolta? Não, essa reviravolta é o início do seu processo de individuação, tá? Se você já está cumprindo o seu propósito, você não vai ter reviravolta, tá? Você talvez só vá dar continuidade a ele, mas não tenham, gente, não tenham medo da reviravolta. Egos resistentes impedem a mudança. Sem mudança, a gente não cria o nosso propósito. Não tenham medo da reviravolta. Se não for a reviravolta, você talvez não viva a sua vida. Talvez você repita scripts familiares, padrões arraigados, comportamentos autodestrutivos, famílias, histórias de traição, de agressividade, de muita servidão. Então eu acho que a reviravolta simboliza a saída de casa. É necessário, tá, gente? Não pensem, por favor, quem escreveu, eu não vi, não pensem que vocês podem impedir a reviravolta. Pelo contrário, tentem criar essa reviravolta. Fiquem atentos aos 40, 42, às vezes esticando um pouquinho mais, aos 44, o que o universo está propondo, o que falta fazer. Se você está no seu propósito, ok. Mas se não está, se tem uma insatisfação, se tem uma vontade de fazer alguma coisa que você não sabe o que é, no consultório a gente escuta muito, eu sei que está faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Tá? Então, isso é o que eu digo da superficialidade, ou talvez do não querer olhar com mais clareza para dentro da primeira etapa. Na segunda etapa tem um esforço maior a ser feito, mas não tem problema. O inconsciente está pronto se você topar essa tarefa de mudança, tá? Essa fase também pode ser maravilhosa, apesar de trabalhosa. Eu acho que essa fase é a coisa melhor da nossa vida. Estamos nos individuando, estamos deixando de verdade a casa dos nossos pais, mesmo que já tenhamos saído de lá 15, 20 anos, tá? Naquela primeira etapa, aquela primeira saída no final da adolescência, jovenzinhos ainda, achando que estamos dando um show, ou saímos casados, ou hoje vocês saem para morar sozinho. Não pensem que começou nada, tá? Ainda não. 35, 38 anos, você realmente começa a tirar a casa de dentro de você. Aí os chamados são maiores, tá, gente? 46, 50. Vamos ficar nos 50 agora. Povo dos 50 que tá aí. Eu digo que o gato sobe no telhado, tá?
O gato sobe no telhado e diz assim, olha só, tem muita repetição, você começa a se arrepender do que você não fez, por isso que eu digo, por favor, não impeçam a mudança. 4042, olha só, astrologia, quem gosta de astrologia, quem tem seu astrólogo, veja esse período, conheça um pouco mais, tá, dos trânsitos astrológicos desse período. Eu não sou astróloga, eu dou uns chutes aí na astrologia, mas é sempre bom ter um astrólogo, tá? Então, assim, não esperem chegar aos 54, 57, por favor. Não queiram chegar aos 50 anos, já começando a perceber que transgrediu muito contra você mesmo, que está cheio de arrependimento, que viu quantas vezes evitou olhar. Percebe, já percebe. Vê com muita clareza que está no ambiente. A sua família hoje é o seu ambiente de origem. Então você não mudou padrões. As crenças ficaram arraigadas. Você se negou à mudança. Mas ainda tem tempo. Eu uso sempre o gato sobe no telhado. Por quê? 50, 55, fase de menopausa da mulher, os filhos saem de casa, a mulher começa a se sentir, essa mulher que não viveu, Jung fala muito da vida não vivida dos pais, né? Essa mulher que não, o meu gato tá no telhado, o gato tá no telhado, mas não se jogou ainda, ele conta com vocês, tá? Então vamos lá, gente, vamos ver o que falta, o que eu não fiz, o que eu disse não. O Jung diz que essa mulher, falando da síndrome do ninho vazio, essa mulher que não cuidou da vida dela, que jogou todas as suas expectativas em cima dos filhos, sobrecarregou esses filhos com seus desejos, suas frustrações. Essa mulher sente muito essa fase dos 55, 58 anos, tá? Ela sente muito porque ela está literalmente só. Literalmente só. A gente vai perceber, nessa fase dos 50, acabou, gente. Acabou os bodes expiatórios. Não tem mais ninguém para culpar. Eu já recomendo dizer não. Já recomendo o exercício a partir dos 35 anos. Vocês sabem que eu tenho um forte trabalho de dizer não. Porque para mim é a forma que a gente deixa nossos aspectos internos que aprendemos lá na nossa história familiar de origem e começamos a cuidar da nossa culpa, da nossa raiva, do nosso ressentimento. Então eu já começo a preparar o povo. Eu tenho pouco povo jovenzinho de 30 e poucos anos, pouco, porque o meu trabalho é para o pessoal maior, de mais idade, mas eu já começo a preparar o meu povo para o não, a partir dos 35 anos, tá? Acabou a plateia, não agradamos mais ninguém a partir dos 50 anos, 55, tá? Estamos literalmente sós com os nossos aspectos internos. Então não tem ninguém lá fora que você tenha que agradar, a não ser a si mesmo. Pelo contrário, eu recomendo desagradar, porque eu trabalho para o fortalecimento do nosso ego, tá? Recomendo muito que a gente possa correr o risco de desagradar e ver como a gente, como adulto, se sente e como se sente a nossa criança. Então, 50 anos, se você não conseguiu fazer isso antes, já 48, 46, 48, acabou. Cinderela saiu da festa. Ela já saiu, ela não vai mais esfregar o chão. Ela não agrada mais a plateia, tá, gente? Ela não tem mais essa responsabilidade. No curso de limites, eu digo que tem uma necessidade de fazer o outro feliz. 46, 48 anos e antes, se puder, por favor, você não é recreador. Tá? Você não é animador de plateia. Você não tem mais que agradar ninguém e se desagradar tanto. Metade da vida você é prioridade.
É você em primeiro lugar. Rô, mas isso é egoísmo. Egoísmo é metade da vida. É primeiro semestre. Egoísmo é lá no primeiro semestre. Metade da vida é segundo semestre. E se puder, comece a olhar isso, mesmo sem fazer a partir dos 38 anos. É realmente sair do baile e não agradar mais ninguém. Ela continuou agradando até que o príncipe foi lá, que é o seu aspecto interno, e a salvou daquela história. Porque acabou essa história, gente, tá? Você não é responsável por fazer o outro se sentir feliz. Você não está num relacionamento para fazer ninguém se sentir feliz. O outro tem que lidar com aquilo que ele trouxe para a história e que você possivelmente está atualizando. Librianos fazem muito isso. Às vezes querem muito agradar o outro, dilui esse eu no outro. A metade da vida, 50 em diante, cobra isso seriamente, tá? Eu digo num curso que vem aí, online, que é o Amor Pede Passagem, o relacionamento ele precisa de limites e de que as pessoas falem de si, falem do que sentem. A meia-idade tem maturidade suficiente para que esse ego possa comunicar e que o outro possa aceitar ou não, mas que é do seu parceiro, não é mais seu, tá? Seu é a responsabilidade de cuidar de você na relação. Então, gente, por favor, primeira etapa, considere egoísmo, tá? Tudo bem. Segunda etapa, você é prioridade. Primeira etapa, autossacrifício, primeiro semestre. Segundo semestre, amor próprio, tá? Respeito por si mesmo. Lamentamos por aqueles que não querem ser parceiros da nossa história, tá? Mas nós temos que ser os nossos próprios parceiros. É com a gente que a gente conta, porque 60 anos, nós, aos 50, a gente já começa a ter a sensação de que estamos literalmente sós, que deixamos muita coisa para trás. Olhamos pelo retrovisor e o que a gente vê é arrependimento, é mágoa, ressentimento, falta de coragem, não tivemos coragem de falar, não tivemos coragem de sentir, não tivemos coragem de tomar o assento na história da nossa vida. Tá? Cheios de culpa por isso, decepcionados conosco mesmo. Essa etapa, ninguém vai ficar decepcionado com ninguém. Se você entrar no padrão vítima, a psique vai trabalhar fortemente, para aí ela vai começar, chegando perto dos 60, ela começa com os sintomas físicos, já começa antes, mas perto dos 60, ela começa com os sintomas físicos mais graves. Depressão, às vezes um sintoma grave de doença, ela vai simbolizar no corpo aquilo que você não quis olhar dentro, tá? Na live de psicossomática, eu falo eu vou falar que o sintoma físico é uma autorregulação. Ele vem muito, a pessoa que somatiza muito em excesso é porque tem muito pouco contato com o seu inconsciente, tá? Isso serve para qualquer idade, por favor, tá? Qualquer idade. Se houver excesso de sintomas físicos variados ou exagerados, uma alergia grave que não melhora, que é repetitiva, vocês estão sendo avisados pela sua sombra que vocês estão muito dissociados do seu inconsciente, tá? E que essa personalidade do ego não pode existir sem o contato com o inconsciente. 50, 55 anos, a gente começa a olhar algumas dores maiores se a gente não buscar esse contato conosco. As traições simbolizam isso, tá? A traição de um parceiro é uma traição que você está fazendo a você próprio. Qual é essa traição? Você não está sendo você, tá? Você está negligenciando os seus aspectos internos. Você ainda não deu, a metade da vida é o encontro com você mesmo. Você ainda não está conseguindo encontrar com você,
tá? Então ela vai simbolizar em dores mais sérias a partir dos 50, 53, 55. Por isso que eu digo, o gato subiu no telhado. Por quê? Porque ele tá por conta que ninguém tá dando conta daquilo que é preciso fazer, o olhar para dentro, tá? Gente, é hora de dizer não. Então eu já falei disso, é hora de dar limites, porque quanto mais limites eu dou, mais eu entro em contato com aquilo que eu quero de verdade, tá? Gente, uma coisa que eu queria dizer, por favor, limite não é à toa, não vou sair dizendo não. Ah, Rô disse pra mim dizer não, vou dizer não pra todo mundo agora. Não, por favor, você vai dizer não para aquilo que te desagrada muito, tá? Para o excesso de servidão, para ter o excesso de agradar. Você vai dizer não para isso, tá? Não vai saindo espalhando não para todo mundo. É não para aquilo que está demais na sua vida. Não para alguma crença, não para algum padrão arraigado, não para sua reatividade, não para o seu acúmulo de ressentimento que vira, seu acúmulo de raiva vira explosão. Em algum momento você vai ter que colocar isso para fora. Não na sua dependência do outro, tá? Essa filha da mãe é muito das filhas da mãe às vezes, ou de aspectos muito de elemento água no mapa. Essa filha da mãe começa a ter que se tornar autônoma. A metade da vida quer a gente autônomo, gente. Autônomo de quem? Dos nossos complexos, da nossa história familiar, daquilo que eles não fizeram por eles e que ficou para nós como pendência. A metade da vida é uma hora de resgatar as pendências e poder realizá-las, tá? Excesso de servidão definiu minha vida exatamente na adolescência. Isso não pode continuar, quer dizer, não é que não possa continuar, isso precisa começar a ser olhado de uma maneira mais interna. Você não é boazinha, tá bom, gente? Não tem ninguém boazinho, com excesso de cuidado. Pode ter alguém ali manipulando muito para não perder a atenção do outro. A nossa psique reage a isso fortemente. Gente, eu quero dizer que a nossa psique reage fortemente à nossa negação ao nosso trabalho de individuação, tá? A vida fica muito mais difícil, os relacionamentos são complicados, sim. Podemos passar por desafios grandes numa relação, num trabalho, perdemos a nossa história. Tá bem? Então, assim, levem isso, por favor. É um tema que eu adoro, é um tema que eu cuido muito. Eu estou sempre no consultório falando das idades, eu estou pontuando o tempo todo, mas já estamos com 35, já estamos com 38, a história já começou. Vamos lá, isso aí é uma repetição. Então, por que repete? Então, eu trago isso, gente, com muita clareza para o meu pessoal do consultório, para que a gente possa olhar aquilo que a sombra está exigindo de nós. Ela não pede, tá? Ela convoca e exige. Nosso ego senta no banco de trás, ele é um passageiro, ele é um companheiro de viagem, ele não controla mais nada, ele não tem expectativas. Eu digo sempre 5 minutos, meia hora de expectativa, porque para quem não sabe, expectativa é um controle sobre o outro. Você quer que o outro se apresente daquela maneira que você quer, que você acha que você vai poder lidar com o outro. O outro não vai se apresentar, ele vai lhe frustrar, porque esse é o processo de individuação. Não tem nada, vocês não estão com falta de sorte, vocês não estão com destino ruim, gente. O trabalho do Jung é uma bênção, ele é um trabalho de aceitação pelo nosso sofrimento, pelas nossas dores, por aquilo que nós não podemos, pelas nossas falhas conosco mesmos, e aí ele vai fazendo com que a gente possa transformar isso. Aceitou, tem toda a chance de transformar, resistiu, ficou, a vida não muda, você deixa para o seu filho a tarefa.
Quantos filhos eu vejo vivendo a vida dos seus pais? Quantos pacientes meus estão vivendo a vida não vivida dos seus pais? Aquela mãe que queria independência, aquela mãe que queria mais autonomia, que não queria estar servindo, essa Cinderela que não queria estar servindo tanto aos pais, a filha faz por ela. Mas era ela que tinha que fazer. A filha vem embora, a filha sai, a filha vem viver a sua vida, trazendo para a mãe até um certo conforto. Em algum lugar inconsciente, essa mãe olha e fala assim, ela fez aquilo que eu queria fazer, ainda bem que ela fez, mas essa mãe ainda pode fazer. Enquanto estivermos aqui, 50, 58, 60, 66, gente, hoje a gente envelhece tarde. A gente pode fazer a hora que a gente determinar pra gente que vai fazer. O dedo podre é um medo enorme de se relacionar. O dedo podre, tem que ver se esse dedo podre tá na família de origem, se é uma repetição, esse dedo podre pode estar sinalizando, não é que você não dá sorte, é que você tem um processo, talvez, de autossabotagem, ou talvez, gente, por favor, talvez, isso a gente vai ver na terapia de autodestrutividade, tá? Cuidado com o dedo podre, cuidado se na família tem dedo podre. As traições repetitivas, ok? A sombra, ela só se manifesta no excesso, na repetição, no exagero. Se você é traído dentro do relacionamento, mais de uma vez com o mesmo parceiro, a metade, dependendo da sua idade, da metade da vida, ela pode estar dizendo para você assim, jogou embaixo do tapete. A sombra não vai deixar embaixo do tapete, tá bom, gente? Aconteceu a primeira vez, vamos ver o que está acontecendo com a gente. Onde a gente está se traindo. Quem é servil e quem é mandão. Quem se sente inferiorizado diante do outro. Os dois estão traindo a si mesmo. A gente vai ter uma live de traição. É assim que Jung vê a traição, tá? Ele não vê como falta de sorte, destino ou como ninguém mau caráter, tá? O traidor e o traído chegam no nosso consultório devastado de culpa. Olha que dor, olha que sofrimento. Isso não é brincadeira. Então não é para dizer que o cara é mau caráter ou que a menina é mau caráter. Tem um complexo atuando. Tá bom? Vamos cuidar do complexo, porque você vai sair daí, talvez, e vai atrair uma nova história. E aí, eu acho que você está realmente reeditando alguma história do seu complexo, que você não quer ver, tá, gente? Então, a traição simboliza que estamos traindo a nós mesmos. Onde estamos nos traindo? Vamos conversar com o parceiro, mas vamos olhar para dentro, por favor. Me perguntaram assim, gente, eu não atendo, eu atendo só o meu pessoal querido que já está comigo há alguns anos. Eu não abro mais meu consultório, eu já vou deixar aqui porque essa pergunta é recorrente. Então, para as perguntas, tá? Para as perguntas para as pessoas que me perguntam muito, eu não vou abrir, não tenho intenção de abrir. O meu trabalho é esse, espalhar um pouco mais esse conhecimento, tá? Para que vocês tenham direito à vida que vocês venham viver. Que saiam dessa história de que a minha vida é difícil, de que a minha vida é complicada, que eu não dou sorte, que eu não sei me relacionar, que eu atraio homens que me traem. Essa história precisa acabar, tá, gente? A gente precisa ser autor da nossa própria vida. Então, essa história de Cinderela, ela sai do baile, gente, ela sai do baile para viver a própria vida. Ela sabe, eu adorava, eu acreditava que a vida era mágica, tá? Quem faz terapia junguiana que está aqui sabe, qualquer tipo de terapia sabe que terapia não é um processo simples. E junguiana de jeito nenhum. A gente vê no consultório, eu e algumas colegas, pessoas que não querem fazer as pazes com a sua vida, com os seus complexos.
resistem demais a se cuidarem. Colocam na gente uma responsabilidade muito grande pelo processo delas. Isso é uma parceria, eu e meu paciente, tá? Eu hoje, olha o meu não, eu hoje, já há alguns anos, eu tenho uma facilidade muito grande de passar para esse meu paciente, olha, não é comigo e talvez não seja psicologia junguiana, tá? Então eu tenho isso e faço isso muito bem. Muito bem, olha os meus nãos como saem muito bem. Fico culpada? Não, porque eu estou fazendo um bem para o meu paciente. Ele está resistindo que a gente possa fazer as pazes com a história. O meu trabalho é esse, tá? Eu quero que a gente faça as pazes com a nossa história, que a gente aceite nossos pais e nossas mães do jeito que foi possível. A gente tem um tempo enorme, na metade da vida, para fazer isso, e nós temos que fazer. Então, terapia dói, mas é gostoso. Terapia é fundamental. Eu acho que precisamos ter terapia, precisamos ter o trabalho do psicólogo. Acho, como sou terapeuta floral, acho a terapia floral a maior bênção para se juntar a uma psicologia junguiana, tá? Ela equilibra, ela vai acessando, ela é arquetípica também, porque as flores, segundo o Dr. Bar, trazem todas as nossas dores. Então, é uma prática que pode se aliar bem à psicoterapia, mas a psicoterapia, para esse processo mais profundo, é muito necessário. Por que a Cinderela... gente, por que a Cinderela... Terapia é vida, é mesmo, tá, gente? Às vezes é dolorosa, às vezes a gente quer matar o nosso psicólogo, mas ela é aquela que faz a gente caminhar. Constelação familiar também, depois leva para terapia a cena que foi criada. Eu tenho indicado muita constelação agora mesmo nessa quarentena. Por quê? Porque tenho algumas filhas do pai muito paradas na pena do papai, cuidando do papai como filhas e como esposas. E aí vai entrar alguém, gente? Entra o parceiro, esse lugar está ocupado. É a velha lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então não vai entrar ninguém, tá, gente? Então, terapia, constelação familiar, se achar que está muito parada, que a coisa não está andando, veja qual é a figura ali que você vai trabalhar, é muito necessário, tá? E eu queria dizer mais uma coisa, eu não sei se já está na hora, falta um pouco, eu queria dizer que Michele, né, Michele, isso aí é bem libertador, né? Quando você tem esses 2 trabalhos de constelação e a terapia aliado, percebe na terapia a necessidade da constelação, sabe por quê, dá nome aos personagens, né? Sabe que tem uma figura ali que você não está conseguindo cuidar internamente, ou de pai ou de mãe, e você vai lá com a sua consteladora de confiança e vai lá mexer nessa cena, tá? E aí volta para terapia pra gente continuar trabalhando essa história desses complexos. Gente, por que a Cinderela desce do baile correndo, vai entrando na sua própria vida e deixa um par do seu sapatinho de cristal, um pé, lá na escada. E só ela... E esse sapatinho, o reino todo prova, ninguém parece que tem o número da Cinderela, apesar da gente saber que os números são os mesmos, né? Mas ninguém, o príncipe não encontra ninguém com o número da Cinderela. Por quê, gente? Porque aquele sapato é só dela. Porque esse é o símbolo, tá? Porque ela só pode caminhar, só ela caminha com aquele sapato e só ela pode caminhar, e ela vai caminhar do jeito dela, tá? Então o sapato é muito simbolismo do caminhar. A metade da vida é o caminho para dentro. O primeiro semestre foi para fora, né? O ego fez tudo o que ele podia fazer, criou toda a nossa realidade.
para dar a gente condições até financeiras da gente poder cuidar da gente internamente no segundo semestre da vida, né? Para a gente caminhar com o nosso sapatinho de cristal, do jeito que a gente tem que caminhar. Aí, qual é o teu jeito de caminhar? Vou repetir, tá, gente? Vamos dizer não. Filhas do Pai, saiam do espaço psíquico dos seus maridos ou esposas, tá? Digam não, se priorizem, vão se sentir culpada. O problema seria se não nos sentíssemos culpados com essa sacola de culpa que a gente tem que cuidar, tá? Chega de agradar a plateia, chega de agradar, tá? A opinião do outro não nos interessa. Não somos recreadoras, como vocês sabem que isso é um tema que eu trago, tá? Não somos recreadoras, não somos responsáveis por não frustrar o outro. Observem repetições, tá? O que é excesso, o que está demais. Cuidem da criança, essa criança reativa, carente, codependente, solitária, angustiada ainda, ela tem que, a gente tem 35, 38 anos para cuidar dela a partir daí, tá? Observem os complexos, aqui estão me perguntando, e os complexos, como identificar e lidar? A gente vai ter uma live só dos complexos, tá, gente? Os complexos são os nossos traumas, as dores com a nossa criança, que são reeditadas no nosso parceiro e na nossa vida conjugal. Eu acho que semana que vem eu tenho 2 lives, eu acho que uma delas é script familiar. A gente vai ver o poder dos complexos, a gente vai ver como a gente reedita o passado, tá? A Valma tá me perguntando uma coisa importante. Rô, como estar no espaço psíquico do parceiro? Definir as coisas para o parceiro, não deixar ele ter desejos e vontades. Dizer, mandar, às vezes. As filhas do pai mandam e as filhas da mãe pensam que filha da mãe é bonzinho, não, tá, gente? Filha da mãe é psíquico do outro, exatamente. Filha da mãe, ela é manipuladora, tá? Ela tem o lado sombra do nosso feminino. Aí entra a filha da mãe, filha do pai, mas quem usa muito isso é a filha da mãe. O lado sombra do nosso feminino é a manipulação. Ela vai cuidar em excesso. Ela vai estar sempre disponível. As demandas, ela dá conta de todos. Ela não delega. Ela é a própria Madre Teresa de Calcutá. Ela também pode estar no espaço psíquico do outro, tá, gente? E as filhas do pai mandam muito. Elas definem para o outro o que ele tem que fazer. Não deixam os filhos da mãe ter desejos e vontades. Isso na metade da vida é cobrado seriamente dos dois. Às vezes eu vejo que estão se traindo, os dois. E para projetar uma traição fora não é muito difícil, tá? Então, gente, não somos vítimas, não somos autores. A questão é, a quarentena colocou a gente dentro de casa. A quarentena quer que a gente olhe para dentro. Por favor, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso. Filha da mãe é bem isso. É assim, eu sou filha da mãe e já usei muito meu feminino manipulador. O feminino a gente usa para transformar. Aquele que tá fazendo barganha é lá do sombra. A sombra vem em cima e diz assim, ó só, isso aí tá feio a beça, tá? E as filhas do pai, vejam como pagam contas em excesso, vejam como às vezes se mostram superiores, tá? Vejam como mandam neles, como definem. Essa história costuma não acabar bem, tá bom, gente? Então vamos dar, troca. Relacionamento é troca. E um pouquinho mais um pouquinho mais outro. Mas não pode ser assim, de forma nenhuma, tá? Gente, obrigada. Eu adoro estar com vocês. Semana que vem a gente está de volta aí quarta e vamos ter uma sexta também, tá?
Estou à disposição para as dúvidas e espero que vocês comecem a olhar as idades de vocês com mais consciência, tá? Tem aspectos dentro definindo a história de vocês, tá bom? Não deixem que isso fique sem vocês saberem o que é. Não deixem de dar nomes aos personagens. Não se sintam egoístas. Isso é uma criança interior definindo para você que você tem que ser muito doadora para o outro. Não faça isso não, tá? Nós não nos vemos com validação. E quem precisa se olhar com carinho somos nós para nós mesmos. Beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima semana. Se cuidem. E cuidem da sombra, porque não tem melhor coisa que a sombra. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pela companhia.